RCP Notícias. Já são as 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para notícias no primeiro jornal, como sempre a abrir os títulos desta edição. O presidente senegalês chega ao fim da manhã à cidade da Praia para uma visita de 4 horas. Bassirou Diomaye Faye faz-se acompanhar de 4 membros do governo, incluindo a ministra da Integração Africana e dos Negócios Estrangeiros. A Conferência Internacional sobre o Ministério Público e o Sistema de Proteção de Crianças no espaço da CPLP é encerrada hoje. O Procurador-Geral da República de Angola fala do processo Isabel dos Santos. A Guiné-Bissau corre o risco de cair na situação de não-Estado e de ser tomado de assalto definitivamente pelo narcotráfico e pela desordem. A avaliação do presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira. O nascimento de uma nação, justamente sobre a declaração unilateral da independência da Guiné-Bissau em 1973, é o filme que abre o Jarfogo Festival Internacional de Cinema, que começa hoje na cidade da Praia. A ascensão do partido de extrema-direita espanhola Vox abranda nas vésperas das eleições europeias. Conhecidos os destaques, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá a Seleção Nacional de Futebol. Defronta no dia 8 de junho os Camarões, em jogo a contar para a terceira jornada da fase da qualificação para o Mundial 2026. A partida com os Leões Indomáveis acontece na capital camerunesa Yaoundé. 3 dias depois, 11 de junho, os Tubarões Azuis voltam a jogar, desta vez com a Líbia. O duelo vai ser no Estádio Nacional, na cidade da Praia. Para esta jornada dupla, o selecionador nacional chamou 25 jogadores. A convocatória foi divulgada ontem. A lista não apresenta grandes novidades em relação àquilo que têm sido as escolhas mais recentes de Bobista. Em entrevista à Rádio de Cabo Verde, o selecionador nacional diz que teve a preocupação de manter a base da equipa para garantir a necessária consistência. Olha, você vê também de 7 jogos sem perder, 4 jogos sem sofrer gol. Daí que nos base é ter consistência e uma certa estabilidade na equipa. Não tem ali também 16 jogadores de último estágio, 15 jogadores que tive na CAN. Para boiar que o que é que não quer realmente é ter estabilidade de uma equipa coesa, unida. Também que boas relações entre nós. O estágio dos Tubarões Azuis para os jogos com Camarões e Líbia começa na próxima quarta-feira, 29 de maio, em Portugal. Cabo Verde está no grupo D da qualificação para o Mundial 2026, com 2 jornadas já disputadas. A Seleção Nacional divide a liderança com os Camarões e Líbia, todos com 4 pontos. Angola tem 2, Maurícias 1. Eusatini ainda não pontuou. Mais detalhes no Jornal do Desporto, às 8, com Bem-vindo Neves. O presidente senegalês chega ao fim da manhã à cidade da Praia para uma visita de 4 horas. Bassirou Diomaye Faye faz-se acompanhar da ministra da Integração Africana e dos Negócios Estrangeiros e dos ministros da Energia, do Petróleo e das Minas, o ministro das Infraestruturas e dos Transportes Terrestres e Aéreos e o da Indústria e do Comércio. Os membros do governo senegalês têm como interlocutores cabo-verdianos os ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, da Indústria, Comércio e Energia e do Turismo e Transportes. O chefe de Estado senegalês tem um tete-a-tete marcado com o seu homólogo cabo-verdiano, seguido de uma conferência de imprensa conjunta. José Maria Neves, em declarações ao primeiro jornal, logo depois da posse de Bassirou Diomaye Faye, no passado 2 de abril, tinha advogado a ideia que Cabo Verde e Senegal devem celebrar um acordo de parceria estratégica que, ao que tudo indica, começa hoje a dar os primeiros passos. Senegal é o vizinho
mais próximo de Cabo Verde. Senegal está num momento de ebulição, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social e político. Senegal vai dar um grande salto nos próximos tempos. É fundamental trabalharmos para celebrarmos uma parceria estratégica entre Cabo Verde e Senegal. E é nessa linha que nós conversamos e acho que há abertura para que se faça esse caminho. O chefe de Estado senegalês sai do país num ambiente em que há uma pressão para chamar o antecessor Macky Sall à justiça. A Conferência Internacional sobre o Ministério Público e o Sistema de Proteção de Crianças no espaço da CPLP é encerrada hoje à tarde pelo Ministro de Estado e da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. A proteção de crianças em Angola é particularmente complexa devido a dois fatores: à dimensão do país e ao conflito armado anteriormente vivido, que na ótica do Procurador-Geral da República provocou deslocações constantes de famílias à procura de zonas de paz. Nessa fuga ou procura de outros territórios, muitas vezes as famílias perdiam-se. Isso significa que houve famílias que ficaram completamente desestruturadas. Por outro lado, nós temos a nossa fronteira norte com a República Democrática do Congo, que tem havido ainda uma situação de guerra em alguns pontos do território e que também faz com que haja a entrada para Angola de muitos congoleses. E principalmente vêm com as suas famílias e também muitas vezes vêm as crianças sozinhas. Muitas vezes internamente o país não estava preparado para isso. Hélder Fernando Pitagros reconhece que Angola não estava preparada porque faltavam estruturas de caráter social para apoiar tanto crianças órfãos como abandonadas. É assim que hoje em dia temos o problema de escolaridade, temos um número ainda de crianças fora do sistema de ensino. Em termos de saúde também ainda temos algumas deficiências, porque, como disse, tendo o território tão vasto e com essa mobilidade tão grande das populações, portanto, não tem sido, acredito, tarefa fácil para o Executivo poder resolver, embora não possa falar em nome do Executivo. Portanto, acaba por ser uma preocupação. A Procuradoria-Geral de Angola tem a seu cargo a coordenação da rede de recuperação de ativos da CPLP. Hélder Pitagros levanta a questão de sentenças que ainda aguardam um desfecho porque os bens se encontram noutros países. Agora o que nós temos que fazer é pedir a esses Estados que reconheçam a nossa soberania e que de facto deem também a sua ajuda no combate à corrupção. Foi possível reaver ou não foi possível provar investimentos Isabel dos Santos em Cabo Verde? O processo ainda não foi julgado e como ainda não foi julgado nós não podemos adiantar-nos a dizer se esses ativos virão para o Estado angolano, se continuarão com eles. O importante é que nesse momento esses ativos estão controlados, temos uma boa relação com as entidades aqui de Cabo Verde e temos que esperar que haja um julgamento e que o Tribunal decida sobre estes ativos. Alguma ideia sobre o início desse julgamento? Não posso ter porque nós estamos numa fase em que temos já a acusação pronta para o processo ser remetido ao Tribunal, mas, entretanto, aguardamos pela notificação da acusação da senhora Isabel dos Santos, porque o nosso Código do Processo Penal atual exige que depois da acusação o Ministério Público, antes de remeter para o Tribunal, deva notificar os réus, isso para que eles possam preparar a sua defesa. Nós estamos nessa fase, já solicitamos as entidades do Dubai, onde ela se encontra, para que ela seja notificada da acusação, e assim que recebermos a certidão de Dubai sobre a notificação, então aí sim poderemos ter o processo ao Tribunal. Justiça Juvenil e as garantias das crianças em conflito com a lei e a investigação do crime de tráfico de crianças com recurso aos meios digitais são dois dos temas que vão ser apresentados hoje na Conferência Internacional sobre o Sistema de Proteção de Crianças no espaço da CPLP, que decorre desde ontem na sala dentro do 21º Encontro dos Procuradores-Gerais da República da CPLP. A Conferência Internacional termina a meio
meio da tarde, logo depois da aprovação da Declaração de Santa Maria. Guiné-Bissau corre o risco de cair na situação de não-Estado e de ser tomada de assalto definitivamente pelo narcotráfico e pela desordem. A avaliação vem do presidente da plataforma eleitoral, PIGC Terra Arranca, vencedora das últimas legislativas, cujo governo foi destituído pouco depois da posse pelo presidente da República. Domingos Simões Pereira realça que a Guiné-Bissau passa por uma violência desorganizada e desestruturada. Onde todos pensam que podem fazer uso de qualquer tipo de mecanismo para fazer valer os seus interesses. E, portanto, esta é a ameaça e o sério risco que o país corre, mas eu acredito que, tal como no passado, os guineenses vão voltar a poder se erguer e pôr um fim a esta situação de descontrole que o país vive. Neste momento, a repressão às manifestações é musculada. É mais do que musculada, é completamente descontrolada. Se faz uso da violência extrema perante pessoas completamente indefesas, que se manifestam de forma pacífica, que falam daquilo que todo o mundo sabe, daquilo que todo o mundo vê e que ameaça gangrenar a nossa sociedade. Eu não percebo que tipo de gente é que é aquelas pessoas que ousam pegar em adolescentes de 14, de 15, 16 anos, em jovens de menos de 30 anos, desde logo aprisionados de forma completamente desarticulada e sem qualquer fundamento, mas estando aprisionados, serem submetidos a uma terrível agressão que deixou mazelas que todo o mundo está a ver. Domingos Simões Pereira está fora do país a cumprir uma intensa agenda diplomática. Promete anunciar em breve a data do regresso, mas afasta qualquer pedido de proteção à sua pessoa. Já estive na União Europeia, já me reuni com as Nações Unidas, já estive com entidades próximas, por exemplo, da União Africana e outras organizações. Já estive na UIP, a União Interparlamentar, que inclusive produziu um relatório que foi comunicado às autoridades nacionais. A sua Comissão para os Direitos Humanos tem feito um acompanhamento bastante próximo daquilo que está a acontecer no país. Estive na Comissão da CEDEAO a alertar sobre tudo o que está a acontecer e, portanto, cumprida essa missão de alerta e de sensibilização para os riscos que acontecem na Guiné-Bissau, tal como todo cidadão guineense, vou-me submeter aos riscos que comportam a vida de qualquer cidadão no país neste momento. Convicto de que, à luz da Constituição da República, ainda se mantém como presidente da Assembleia Nacional, Domingos Simões Pereira prevê que as próximas eleições legislativas tenham lugar em 2027. Agora, a atenção dos partidos políticos está virada para as presidenciais. Todos compreendem muito bem que o presidente e o seu regime insistem em falar de eleições legislativas que não têm nada a resolver para distrair as pessoas do facto do seu mandato chegar ao fim no dia 27 de fevereiro de 2025. E, portanto, se o mandato chega ao fim no dia 27 de fevereiro de 2025, data em que deve ser investido o novo presidente, a própria Constituição e a lei eleitoral é que estabelecem que alguns meses antes, pelo menos 3 meses antes, devemos ter novas eleições presidenciais, ou seja, ainda no decorrer de 2024, para que esse calendário político possa ser cumprido. Está convencido que Sissoko marcará presidenciais? Não faço esse tipo de análise. Eu sei que é o que a lei impõe, é aquilo que nós defendemos e é para isso que nós todos devemos trabalhar. Domingos Simões Pereira já se assume como provável candidato presidencial, mas remete uma decisão definitiva para os órgãos internos do seu partido e para as negociações com a coligação Terra Arranca. O nascimento de uma nação, justamente sobre a declaração unilateral da independência da Guiné-Bissau, é o filme que abre o Jar Fogo Festival Internacional de Cinema, que começa hoje na cidade da Praia. O diretor executivo do festival realça que esta 4ª edição é especial e com 3 momentos. O primeiro, logo à tarde, no Centro Cultural Português. Depois tem aquele outro momento que é sobre filmes sobre Amílcar Cabral, no mês de setembro, portanto 6 a 13 de setembro, e depois tem o festival no novembro, que é 4 a 10 de novembro, onde é que tu tem 55 filmes de 40 países.
Gani Pires considera que a temporada da praia, que começa hoje, também é especial. Ela é especial também porque homenageia cineastas que vêm de fora. Caso, por exemplo, do professor Joseph Jordan, de Universidade de North Carolina, que é diretor do Centro de Estudos Africanos naquela universidade. E tem um cineasta angolana, ganiense, também tem filme. E tem cineasta que se conhece de Senegal, na Domingo. E tem cineastas de Cabo Verde, Mano Preto, e outros convidados que estão presentes durante esses dias. Além disso, tem uma atividade na Universidade de Cabo Verde, que começa segunda-feira para 9h30, até 6 horas da tarde, onde é que na fim entrega uns prémios e ao cineastas convidados e também homenageados, no caso da pessoa do senhor professor Joseph Jordan e Lauriana Almeida, que é angolana ganiense. Gani Pires reitera que o Jarfogo, Festival Internacional de Cinema, está longe de estar circunscrito apenas a Cabo Verde. Significa que está a receber filmes de toda parte do mundo e está a selecionar filmes de toda parte do mundo. Agora, nosso foco exatamente é filmes de Cabo Verde, ou seja, filme feito para cabo-verdianos, ou mesmo se for cabo-verdianos, mas que foi, por exemplo, rodado na Cabo Verde, ou que é um tema que tem a ver com Cabo Verde, mesmo na Cabo Verde ou fora de Cabo Verde. O Festival de Cinema de Jarfogo completa agora 4 anos de idade, ainda uma criança, como diz o seu diretor executivo, Gani Pires, um foguense de gema radicado nos Estados Unidos. A industrialização da cana-de-açúcar e a sua contribuição no desenvolvimento de Cabo Verde é uma das conferências que promove hoje o Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da Universidade de Cabo Verde. Trata-se da segunda edição do ciclo de conferências internacionais, que tem como título Desenvolvimento Sustentável e Gestão Integrada do Território. Começa hoje na Universidade de Cabo Verde. A diretora do Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território, Sónia Silva Vitória, revela que os debates têm ajudado os estudantes na escolha dos temas. Eison Martins, escolha dos temas dos trabalhos de monografia, mestrado e doutoramento. A diretora do Centro de Investigação em Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território da Universidade de Cabo Verde diz que a segunda edição do ciclo de conferências internacionais intitulado Desenvolvimento Sustentável e Gestão Integrada do Território é um espaço de debate científico entre estudantes da UniCV e académicos internacionais. Nós sempre falamos da pertinência que os temas estejam todos ligados ao desenvolvimento sustentável, mas se nós formos a ver, hoje em dia são vários os temas, inúmeros os temas que rodam à volta do desenvolvimento sustentável. Portanto, nós pensávamos que era interessante convidar alguém que pudesse falar de industrialização da cana-de-açúcar, uma vez que nós temos também uma professora da Universidade de Cabo Verde que participa num projeto sobre a questão da industrialização da cana-de-açúcar. Mas também vamos ter outro tema logo a seguir a este. Portanto, cada ciclo de conferências é constituído por 8 a 10 conferências anuais e cada dia nós temos 2 conferências, feita por um investigador internacional e outro será por um investigador nacional. Sónia Silva Vitória afirma que os ciclos de conferências internacionais têm contribuído para que os estudantes criem ideias de temas para os trabalhos de monografia, mestrado e doutoramento. Posso dizer, por exemplo, a mesa redonda que nós tivemos em março, foi apresentadas questões de projetos sobre o clima, que já estão a ser operacionalizados por estudantes de licenciatura e que vai proporcionar identificar possíveis fontes de financiamento para podermos implementar um projeto maior sobre o clima em Cabo Verde, nomeadamente sobre a cidade da Praia. Temos também as questões transversais, por exemplo, dos riscos naturais, em que vários estudantes da Universidade de Cabo Verde têm feito monografias sobre os riscos naturais, já tivemos trabalhos sobre geossítios, por exemplo, estou a falar já do ano passado. Aqui é que nós queremos é que os estudantes ouçam, que tragam também
as suas ideias e que possam aproveitar ideias para futuros projetos que eles têm para desenvolver aqui na Universidade de Cabo Verde. Durante a segunda edição do ciclo de conferências internacionais, intitulado Desenvolvimento Sustentável e Gestão Integrada do Território, serão debatidos 2 temas: a industrialização da cana-de-açúcar e a sua contribuição para o desenvolvimento de Cabo Verde, e Plantation Oceano, modo colonial de habitar a terra. A Ilha do Sal avança para a frente no que respeita ao aproveitamento das águas residuais. Quem o diz é o Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que anuncia o estabelecimento de um acordo para investimentos urgentes para o sector da água e saneamento na Ilha do Sal, depois de ter concluído a visita. Valdemar Almeida. O governo, disse Gilberto Lima, no final da sua deslocação ao Sal, vai analisar proximamente os investimentos das intervenções urgentes que terão que ser feitos neste setor na ilha. O ministro teve também a oportunidade para discutir com a APP, que tem a concessão do tratamento das águas residuais, a utilização destes recursos nos vários domínios da economia do Sal, ilha que vai estar na linha da frente no que diz respeito ao aproveitamento das águas residuais. O Sal vai ser a primeira ilha a ser dotada de um plano de gestão de águas residuais tratadas. Já temos o primeiro documento, vamos agora analisar o documento e fazer com que o governo aprove de facto um plano e a partir deste plano fazer os investimentos. Aqui quero reafirmar que está a ser uma realidade esta da reutilização das águas residuais tratadas, designadamente na agricultura, mas também na indústria, conjuntamente com outros incentivos que o governo tem. Vamos poder, por exemplo, potenciar mais a zona da Terra Boa, está inscrita dentro de uma das manchas agrícolas para a reutilização das águas residuais tratadas, o seu bom aproveitamento. Com isto, garantiu Gilberto Lima, os agricultores da Terra Boa vão poder beneficiar dos incentivos como irrigação gota-a-gota e estufas, projeto que será lançado brevemente para além da cadastração das parcelas agrícolas da Terra Boa. Assim vamos poder assegurar maior conforto, dar maior segurança jurídica, não é, aos investimentos que os agricultores irão fazer neste domínio na zona da Terra Boa. E, claro está, não é só Terra Boa, há outras manchas agrícolas. O que eu quero dizer é que a reutilização das águas residuais tratadas vai fazer com que haja aqui uma agricultura que seja rentável, ainda que bem ajustada à quantidade de água disponível na ilha. O ministro não deixou de enaltecer a potencialidade de 1 milhão de metros cúbicos de águas residuais por ano no Sal, que equivale a quase uma barragem da Ilha de Santiago. Uma água recolhida e tratada das residências e hotéis do Sal, uma forma sustentável de garantir a economia circular e gestão integrada da água. Naturalmente que o Ministro da Agricultura e Ambiente chama-se Gilberto Silva. Gilberto Lima é o sindicalista. As tropas israelitas anunciam que a operação de 2 dias na Cisjordânia ocupada está concluída. Declararam ontem que a operação de 2 dias a operação provocou 12 mortos, 25 feridos, segundo a imprensa internacional. Os 2 últimos hospitais em funcionamento em Jabalia, no norte de Gaza, continuam sob um cerco há vários dias, enquanto o exército israelita tem atacado as restantes instalações de saúde na região. Uma nova incursão na cidade de Jenin, no norte da Jordânia, foi recebida com resistência pelo grupo militante Jihad Islâmica palestiniana, que afirmou ter combatido as forças israelitas. As eleições europeias aproximam-se, mas o partido de extrema-direita espanhola, Vox, abranda nas intenções de voto. Carlos Santos. Passam agora 24 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do primeiro jornal para esta sexta-feira, hoje dia 24 de maio. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.